Bom dia. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Convidava-vos a abrirem comigo no Salmo 122. Salmo 122. E diz então assim a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos neste lugar, abrindo a tua palavra mais uma vez, e queremos ouvir a tua voz, queremos ler, queremos meditar, queremos ouvir-te, aquilo que trazes para nossa bênção, mas acima de tudo para a glória e honra do teu santo nome. Ajuda-me a pregar fielmente a tua palavra e abre os nossos corações para ouvir aquilo que trazes para cada um de nós esta manhã. É o que te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Até aqui, durante todo o nosso culto, desde o início, nós temos estado a exaltar o nome de Deus. Cantamos hinos que adoram a majestade do nosso Deus e que em todo o tempo nós, como filhos de Deus, viemos à casa do Senhor para exultar, exultar, exultar. E isto, porque várias das músicas que cantámos também falavam acerca da forma como o Senhor tem sido gracioso para connosco, sendo um Deus supremo e não havendo outro Deus igual a Ele, a quantidade de bênçãos que Ele nos dá, Ele que podia se ocupar com qualquer outra coisa. Mas Deus cuida de nós, Deus nos ama, Deus está connosco, quer estar connosco, Deus quer estar contigo. O salmista começa por dizer: alegrei-me. E é um pouco aqui que nós vamos ficar no início deste texto. Este é mais um chamado Cântico dos Degraus, em que o povo peregrino que vinha, o povo de Israel, quando peregrinava para Jerusalém, eles tinham que subir, a cidade ficava no topo de um monte. Então eles tinham que subir e na sua peregrinação até lá, eles cantavam estes cânticos que nós temos aqui nos Salmos. Este era um deles. Este em particular, Davi, na altura que ele escreveu, crê-se que tenha sido quando a Arca da Aliança foi recuperada dos filisteus para Israel novamente. E o rei Davi tinha acabado de a trazer para a colocar no tabernáculo que existia em Jerusalém, que significava ou que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Assim era no deserto, ali acontecia igual. A cidade de Jerusalém tinha um significado então particularmente importante. Ela não era só a capital, ela não era só o sítio onde havia governo, era o sítio onde as pessoas se juntavam, onde as pessoas iam. Era o quartel-general, digamos assim. Acrescido a isso, tinha então o tabernáculo no centro, onde a presença de Deus era manifesta. Apesar de nós não termos uma noção total, ou uma compreensão total daquilo que Jerusalém significava para os israelitas, nós conseguimos perceber que se homens e mulheres vão peregrinando até lá e o próprio rei diz: alegro-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Este alegro-me tem um potencial muito grande. Ou alegrei-me, diz o texto. Quando eles se dedicam a isto, tem que ser, Jerusalém tinha que ser uma casa muito importante.
Cada israelita subia à cidade santa e pela palavra de Deus é-nos mostrado que também qualquer filho de Deus deseja chegar à Jerusalém celestial. Da mesma forma que os israelitas subiam a Jerusalém para adorarem o seu Deus, para agradecerem a Deus a sua bênção, para agradecerem a Deus, apesar de Ele ser supremo e de poder se preocupar com qualquer outra coisa, Ele os abençoava desde sempre, lhes tinha dado aquela terra, eles subiam a Jerusalém para o agradecer. Da mesma maneira, um filho de Deus, remido do Senhor Jesus, como nós acabámos de celebrar, ele deseja estar e celebrar o seu Deus. Eu gostava de dividir este texto em 3 partes. O primeiro, o amor e a alegria pela casa do Senhor, como se ela fosse a tua própria casa. Em segundo lugar, a casa de Deus como um ponto de encontro e um centro do governo do povo. E em terceiro lugar, o desejo de paz e de estabilidade na casa de Deus. Então, em primeiro lugar, alegrei-me quando me disseram, diz lá o versículo 1, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Davi começa por declarar a sua alegria e o seu amor pela casa de Deus. Porquê? Em primeiro lugar, porque Deus estava ali. Deus estava ali. O seu Deus, aquele sobre quem e a quem ele escreveu tantos salmos, escreveu tantas músicas, dedicou tanto do seu tempo. Aquele a quem ele louvava por ser soberano que é, pela pessoa soberana que é, mas ao mesmo tempo aquele a quem ele recorria em choro, em lágrimas, em sofrimento, quando era perseguido ou então por causa do seu pecado. Era com este Deus, era este Deus que Davi esperava encontrar e ele se alegrava ao chegar a Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque isso tem um significado especial para mim. Eu vou encontrar o meu Deus ali. Sendo que Deus era uma pessoa tão especial para Davi, na verdade era a pessoa especial para Davi. E ele era o rei. Ele tinha tudo à sua disposição. Mas a comunhão com Deus era o mais importante e era aquilo que trazia mais alegria ao seu coração. Independentemente de qualquer peregrino que subisse a Jerusalém para estar com o seu Deus, o próprio rei dava o exemplo. E se o seu Deus estava ali, era ali que ele queria estar. E por isso, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E neste momento tão especial em que a presença do Senhor estava marcada com a Arca da Aliança acabadinha de chegar do território inimigo. Eu às vezes penso que, apesar da comparação ser mesmo muito, muito pobre, se nós chegássemos ao pé de uma criança e lhe disséssemos assim, só temos aqui a Abi hoje, mas Abi, eu vou-te fazer um desafio. Vamos supor que aquilo que eu vou dizer é verdade. Para a semana nós vamos os dois, só os dois, mais ninguém, à Disneylândia. Vocês não viram, mas debaixo da máscara os olhinhos dela fizeram assim, de se rir. Porquê? Conseguem imaginar a ideia? Eu sei que se calhar para os mais velhos ir à Disneylândia não era nada de especial, quer dizer, eu já não tenho idade para isso. Mas imaginem a alegria de uma criança quando nós dizemos vamos à Vamos à Disneylândia. Imaginem, dizerem a uma criança, ou imaginem-se o melhor sítio que vocês querem ir, sempre desejaram ir, e alguém vos diz, amanhã tu vais. A alegria de Davi, neste salmo, é muito superior a isso. Muito maior do que a alegria da Abi a querer ir à Disneylândia, ou da Rita. A verdade é que quando Davi se alegra porque alguém lhe diz vamos à casa do Senhor, ou ele próprio desafia o povo a dizer vamos à casa do Senhor, ele sabe que vai encontrar o seu Deus ali. E isso era o mais importante. Mas em segundo lugar, não era só Deus que ele iria encontrar ali, os seus irmãos também. Vamos, reparem que o texto diz, alegrei-me quando me disseram. Então alguém me disse, tem que haver outra pessoa. E o que é que a pessoa disse? Vamos juntos. Há um propósito de reunião. Vamos juntos.
à casa do Senhor. Quando o povo de Israel se reunia em Jerusalém, havia em seus corações um espírito de alegria, de união. Imaginem famílias, a melhor comparação que nós conseguimos ter, mundana, terrena, compreendam-me, em relação a isto é, por exemplo, quando as nossas famílias, principalmente se elas estão dispersas pelo mundo, se reúnem na noite de Natal, na chamada consoada. Aquela noite, independentemente do significado do Natal, nós sabemos que Natal não tem nada a ver com isto, mas aquela reunião da família é um dos momentos mais preciosos do ano, porque a família está junta. Há um propósito para aquela reunião. Há muita alegria. Alegrei-me quando me disseram hoje o Natal é em casa da minha mãe. E hoje vamos nos juntar todos lá, a família toda junta. A alegria de tu te juntares na casa do Senhor, ou dires à casa do Senhor com os teus irmãos, é incomparável com a celebração da consoada no dia chamado dia de Natal. O propósito de estarem ali na casa do Senhor, de irem e se alegrarem a ir à casa do Senhor, era adorar ao Senhor e ouvir o Senhor. Estar na presença do Senhor. Este não era um espírito, ou um sentimento, melhor dizendo, único do rei, mas era um sentimento de todos. E por isso eles cantavam quando subiam à cidade santa e poderiam proclamar: nossos pés já estão dentro, chegamos. Aquilo que tanto ansiávamos aconteceu. Já estamos dentro de muros, dentro de portas, chegamos a casa. Então, na verdade, qualquer israelita devoto que reconhecia o único Deus verdadeiro como o seu Senhor, ele subia a Jerusalém para se encontrar com os seus, mas principalmente para se encontrar com o Senhor. E isso trazia alegria e amor ao seu coração. E eles desejavam muito estar lá. O que nos leva ao segundo ponto. A casa do Senhor, ou seja, Jerusalém, a cidade santa de Deus, era um centro, um ponto de encontro. As pessoas juntavam-se ali. E não só era um ponto de encontro, mas um ponto de governo também. Jerusalém era o sítio. Era aquele sítio onde eles sabiam que iriam encontrar-se e aquele sítio onde eles sabiam que iriam encontrar com o Senhor. O texto diz-nos que a cidade de Jerusalém, do versículo 3, está edificada como uma cidade bem sólida. A ideia aqui não é única e exclusivamente a fortaleza. Nós sabemos que Jerusalém era uma cidade muito bem fortalecida. Não sei se recordam, mas durante a série de Atos, o David deu um exemplo acerca das grandes rochas que existia em Jerusalém que constituíam a cidade. Eram enormes. Era difícil a cidade ser conquistada, era difícil a cidade ser derrubada. Então, ao entrar dentro dessa fortaleza, eles sentiam-se como? Seguros. Podia haver, nesta altura em que Davi escreve este salmo, ele continuava a conquistar a terra, tinha morto, provavelmente, alguns dos seus inimigos às portas, e então ele continuaria a ser perseguido. Os povos viriam em busca de vingança. No entanto, entrando aqueles grandes portões, estamos dentro das portas. A partir daqui, estamos protegidos. Pensem na vossa casa. Eu sei que isso continua a ser um exemplo muito fraco em relação ao que o texto nos diz, mas quando vocês entram em casa e fecham a porta, só entra em vossa casa quem vocês deixarem à partida. Certo? É como se vocês estivessem no vosso pequenino castelo. É a vossa pequena fortaleza. Ali não era uma pequena, era uma gigantesca fortaleza. E dentro de portas, eles sentiam-se seguros. É como se tu estivesses a fazer uma viagem longa e depois da viagem, tu chegas a casa, abres a porta da tua casa e parece que vem um aroma agradável de chegamos. Agora posso descansar. Agora posso ficar tranquilo. Já estou no sítio que me traz alegria, no sítio que me traz descanso, junto de quem amamos. Assim era em Jerusalém. Havia um propósito, no entanto, daquele ponto de encontro.
Eles não se encontravam lá apenas para ficarem seguros. Não se encontravam lá apenas para terem paz e sossego e descanso. Eles encontravam-se, eles ajuntavam-se para louvar e testemunhar a fidelidade de Deus para com eles. Havia um propósito claro de louvor e gratidão ao nome do Senhor. Reparem o que diz o texto. Versículo 4, onde sobem as tribos, ou seja, onde sobe toda a gente do povo, as tribos do Senhor, não é um povo qualquer, era o povo do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Eles não subiam a Jerusalém só porque sim, apenas e só para se encontrarem os amigos e a família. Eles subiam para dar testemunho de que o Senhor é fiel e tinha sido fiel para com eles até aquele momento. Deus tinha, inclusive, instituído festas para que eles fizessem isso. Cada vez que o Senhor lhes dava uma boa colheita, eles tinham a festa das colheitas, em que eles traziam as primícias das colheitas para agradecer ao Senhor a sua fidelidade e o seu sustento. Não é o nosso propósito aqui, mas deixem-me só fazer aqui um parênteses. Nem sempre esta adoração era digna. Nem sempre esta adoração era aceitável ao Senhor. E mais tarde, nós vemos o Senhor a recusar as ofertas alçadas do povo. No entanto, este propósito de se juntarem nas festas para louvar e engrandecer o nome de Deus era para dar testemunho e mostrarem a sua gratidão, porque Deus tinha sido com Israel até aquele momento. Mas não só era um ponto de encontro, como Jerusalém também era um centro de Estado e da palavra falada. O que é que isto quer dizer? Na verdade, até aos nossos dias isso também acontece. A capital do país, por norma, não é sempre assim, mas por norma, é onde existe o governo. Onde as leis estão estabelecidas. Onde quem manda está. Basicamente é isso. Jerusalém não era muito diferente. Jerusalém era reconhecida como a capital, como o centro de onde saíam as leis. De onde era feito o governo. O texto diz-nos que, no versículo 5, os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi, estão lá. Era prática, inclusive, que às portas da cidade, os líderes da cidade se juntassem para publicamente deliberarem. Nós conhecemos alguns relatos bíblicos que nos falam disso. O exemplo de Ló, por exemplo. Boaz, quando quis tratar da aprovação e fazer o seu casamento com Ruth de forma legal, correta, segundo a lei de Deus, foi às portas da cidade que ele se encontrou. A mulher adúltera foi condenada, digamos assim, injustamente, porque ela não adulterou sozinha, não é? Mas às portas da cidade. Eles queriam apedrejá-la às portas da cidade. Estevão foi apedrejado às portas da cidade. Era às portas da cidade que tudo se resolvia. Então, não só Jerusalém era um centro, um ponto de encontro das pessoas, era ali o sítio, como também era o sítio onde se legislava, resolvia os problemas, onde a lei era proclamada. E neste caso, era um governo santo, um governo, este dá-nos uma ideia de que Jerusalém, estando edificada solidamente e havendo tronos de justiça, tronos de juízo lá, dá-nos a ideia de um juízo santo e ordem. Inclusive, ao longo da história, muitas cidades olhavam para Jerusalém como exemplo da forma como estava organizada. E é interessante também que o salmista fala que estão lá os tronos de juízo, ou seja, os tribunais, e depois fala nos homens, os tronos da casa de Davi. Homens escolhidos para Deus para ocuparem aquele lugar. Onde existe governo e onde existe justiça, existe lei. E junto, em Jerusalém, junto da habitação de Deus, junto do tabernáculo, no meio do seu povo, a lei era lida, a lei era proclamada por homens que eram instituídos pelo próprio Deus. Então, quando o povo se juntava em Jerusalém para adorar ao Senhor, eles encontravam-se lá
e ao mesmo tempo era uma oportunidade deles ouvirem a lei de Deus. E este sim também era um momento solene e desejado. Há um claro reconhecimento da autoridade e do governo na casa de Deus. E isso era também um grande motivo de alegria para ir à casa de Deus. Para ir à casa de Deus. Em terceiro lugar, aquilo que Davi fala numa terceira secção que podemos considerar é que ele ora pela paz em Jerusalém. Mas o que é que isso quer dizer? Orar pela paz. Diz o versículo 6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. O que é que Davi estaria aqui a pedir? Temos que, como vimos há bocadinho, temos que considerar que nesta altura Davi continuava a conquistar a terra. Então era normal que de um momento para o outro aparecessem alguns ataques de inimigos. A questão é que Davi adorava o Deus de paz e queria a presença do Deus de paz. E ele, adorando ao Deus de paz, ele por consequência tem paz no meio do seu povo. Jerusalém é chamada a cidade de paz. E aquilo que Davi estava a pedir ao desafiar o povo a orarem por paz era o desejo de segurança e tranquilidade, pedir a Deus a proteção por causa dos seus inimigos, mas a orar principalmente para que o Deus de paz habitasse no meio do seu povo. Havendo paz no meio do seu povo, a prosperidade seria alcançada. Davi incentiva o povo para que a uma só voz clamem ao único que é capaz de garantir essa paz e prosperidade. Orai pela paz em Jerusalém. Não importava quem estivesse à porta para os desafiar ou os inimigos deixados para trás. Davi leva o povo a depender única e exclusivamente naquele que os trouxe até ali, que os fez prosperar até ali e que os poderia continuar a fazer prosperar. Era dentro daqueles muros que o povo encontrava segurança, paz, salvação. É interessante que Davi, um outro pormenor aqui, é que ele não ora por si mesmo. Ó Senhor, dá-me paz. Ele tem outros salmos, principalmente por causa do seu pecado, em que ele pede paz para o seu coração. Mas neste salmo em particular, ele ora não em favor de si próprio, mas ora pelos seus, pelo seu povo. Sejam prósperos os que te amam. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço-te haja paz em ti. O desejo de paz, de segurança, tranquilidade, prosperidade é para com todos os que habitam dentro dos muros de Jerusalém e das suas cidadelas. Como seu governante, Davi deseja e pede ao Senhor o bem para o seu semelhante. O bem, mas para o seu semelhante. É interessante que numa cidade chamada Cidade de Paz, Jerusalém, é uma das cidades, se não a mais, uma das mais disputadas ao longo de todos os anos. Por isso faz todo o sentido que oremos pela paz de Jerusalém. Faz todo o sentido que Davi incentiva o povo, nesta altura, a orar pela paz em Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém apenas terá paz, ou terminará esta disputa por esta cidade santa, quando o príncipe da paz, Jesus, o Rei, vier para governar permanentemente. Então, de que forma é que nós podemos aplicar todas estas coisas à nossa vida? De que forma é que nós podemos aplicar esta alegria de vir à casa do Senhor à nossa vida no dia de hoje? De que forma é que a igreja é um ponto de encontro, um centro de governo para nós? De que forma é que a paz pode ser algo que desejemos na casa de Deus? Nós consideramos que a presença de Deus era manifestada no tabernáculo e depois, posteriormente, no templo. O povo de Israel compreendia que ir a Jerusalém era ir encontrar-se com o seu Deus. Pela cruz de Cristo, nós
fomos tornados família de Deus, um só corpo, e temos acesso ao Pai num só Espírito. É por isso que nos alegramos quando juntos, como um só corpo, vimos à casa do Senhor. Tu podias ficar em tua casa e, como infelizmente alguns hoje foram obrigados a ficar em casa, e depois usufruir daquilo que foi a bênção do culto ou da pregação, do sermão. Mas aquilo que, como filho de Deus, deve inundar o teu coração é o desejo ardente de vires à casa de Deus para te encontrares com o teu Deus. Subir à casa do Senhor juntos. É por isso que, como o povo de Israel, nós devemos desejar estar juntos na presença do Senhor. Ele colocou esse desejo no nosso coração. Quando Jesus te salva, tu sentes o desejo de o conhecer mais e mais. De estar junto daqueles que partilham do mesmo sentimento que tu. Da mesma maneira como o salmista e o povo se alegravam em subir a Jerusalém, também nós nos devemos alegrar em vir, semana após semana, à casa do Senhor. A igreja é para nós, a casa de Deus é para nós, aquilo que Jerusalém era para eles. Ainda assim, não deixa de ser pertinente perguntarmos-nos a nós mesmos. Eu alegro-me quando venho à casa de Deus. Porquê que eu venho à casa de Deus? Como é que eu me sinto na casa de Deus? Tu vens à casa de Deus porque Jesus está aqui no nosso meio, é isso que te traz cá? Qual foi o motivo que te fez sair de casa hoje e vir à casa de Deus? O que é que tu esperas encontrar quando tu passas aquelas portas? Onde está o teu coração, a tua mente, no dia do culto? Nas horas que antecedem o culto, no dia anterior ao culto, no dia a seguir ao culto. Cuidado. O povo de Israel foi alertado e foi severamente castigado por causa das suas ofertas alçadas. Isto é, quando eles vinham à presença do Senhor para cumprir o calendário. Essa não é a adoração que agrada ao Senhor. Deus recusou as suas ofertas e castigou-os. Então, porquê subir à casa do Senhor? Porquê vir à casa do Senhor? Porquê subir a Jerusalém? Ir à igreja não pode ser e não é um encontro familiar ou de amigos. Ir à igreja não é e não pode ser um encontro familiar ou de amigos. Eu gosto muito de vos ver ao domingo. Porque ao domingo é quando, por norma, temos a casa cheia e nos cumprimentamos e já não nos vemos há uma semana. Mas se eu venho à casa do Senhor com o propósito apenas de te ver e falar contigo e de te cumprimentar, o propósito de vir à casa do Senhor não está cumprido. E o Senhor não se vai alegrar de eu entrar na sua casa, de eu estar na sua presença. Tu não te podes alegrar nisto. É bom estarmos juntos. É bom cumprimentarmos-nos. É bom vermos-nos e perguntarmos como correu a tua semana. É bom sentirmos falta uns dos outros. Mas essa não pode ser a tua alegria principal quando tu vens à casa do Senhor. Vir à casa do Senhor não é, nem pode ser, um cumprir de calendário. Porque se eu não for, alguém se vai aperceber. Depois vamos estar a ligar. Ou, não, hoje é dia de igreja. Hoje eu vou. Hoje é dia de igreja. Hoje eu vou. Tu não podes desejar isto. Não coincide com o sentimento de Davi. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E eu alegro-me porque hoje vou cumprir o calendário? Não faz sentido, pois não. Não pode ser e não é um abrir da porta, porque sempre foi assim. Temos que abrir a porta da casa de oração porque durante anos ela nunca se fechou. Não pode ser isso que te traz à casa do Senhor. Não é isso que vai trazer a paz e o bem na casa do Senhor. Por isso eu volto a perguntar. Qual é o motivo, qual é o propósito que te traz
à casa de Deus. Não há aqui qualquer intenção de julgamento, mas sejamos honestos da minha parte para convosco, mas sejamos honestos e sinceros na presença de Deus que tudo sabe e que tudo conhece. Tu vens para ouvir a palavra de Deus? Muito bem. Então porquê que tu, ouvindo a palavra de Deus, não obedeces? Então porquê que, e até muitas das vezes, endureces o teu coração? O Senhor fala diretamente para ti e tu mantens o teu coração duro. Vens para louvar ao Senhor? É isso? Certo. Então porquê que a tua voz se cala no momento oportuno de o louvar, de o exaltar com alegria? Porquê que o teu semblante está caído? Porquê que estás triste quando os cânticos que cantamos exaltam o nome de Deus? Falam de como Ele é soberano. Hosana, Hosana nas alturas. Como podes tu cantar Hosana nas alturas e a tua cara mostrar outra coisa completamente diferente? Tu não estás alegre na casa de Deus. Então se calhar tu não vieste para louvar a Deus. Vens para ter comunhão com os teus irmãos na fé, é isso? Boa. Quando é que tu chamaste alguém para orarem juntos? Quando é que tu pediste ajuda? Quando foi a última vez que tu pediste ajuda? Porque todos nós precisamos de ajuda. Porquê é que tu traz a confiança do teu irmão na fé? Quando tu falas aquilo que não deves? A igreja, a casa de Deus, não é sobre ti. Não gira em torno de ti. Não gira em torno do que tu preferes, não gira em torno do que tu gostas, ou não gira em torno daquilo que tu precisas. Irmãos, não me compreendam mal, eu recebi este recado antes de o dar para vocês, está bem? Se tu ainda não és um filho de Deus, não venhas à igreja à procura de dinheiro, de trabalho, de bens materiais, de psicologia, de 7 maneiras de ser feliz. Não é isso que a igreja tem para te dar. Ela pode dar-te muitas destas coisas, é verdade. E graças a Deus pela igreja que temos, que o Senhor tem abençoado e tem aberto os nossos corações para dar-nos. Mas não é isto de mais precioso que a igreja tem para te dar. Ela pode dar-te algumas destas coisas, mas mais importante do que isso é o Evangelho que nós temos para te mostrar. Temos Jesus. Ele sim é o mais importante. Ele sim é o motivo que te deve fazer levantar da cama e vir à casa de Deus todos os domingos, todos os dias, se fosse possível. Ele é o mais importante que tu podes encontrar na casa de Deus. Ele é o único Salvador que tu tens que conhecer para teres alegria e paz. É isso que te vai fazer voltar para mais e mais e mais e mais. Pois o conhecer de Deus nunca se esgota. Tu nunca conseguirás conhecer na sua plenitude ao Senhor, porque tu és limitado. Então tens sempre mais para conhecer Deus, e mais, e mais, e mais. Se tu vais à procura de 7 passos para ser feliz, e eu for a pessoa que te vou dar esses 7 passos, no dia em que eu te desiludir, tu vais deixar essa felicidade toda para trás. Mas o Senhor, Jesus, nunca te falhará. É Ele que tens que encontrar nesta casa. Se tu já és um filho de Deus, então não venhas ao culto, não venhas à casa de Deus à procura de satisfação própria ou de alguma lacuna, alguma coisa que te falta. Esse não é o propósito do crente. A reunião da igreja não tem como objetivo, como propósito, colmatar a falha que eu tenho. Não tem. A reunião da igreja tem como propósito a adoração, o louvor, a honra, o domínio, pelos séculos dos séculos, ao único Deus verdadeiro. Como consequência disso, e na medida da sua soberana vontade, então tu receberás a bênção.
Então tu receberás aquilo que te falta. Então o teu coração sairá cheio. A tua lacuna, aquilo que te preocupa, aquilo que te entristece, se encherá quando a tua adoração for verdadeira ao Senhor. Tu receberás bênção e tu serás bênção para com aqueles que estão contigo. Por isso, vem à casa de Deus para te encontrares com o Senhor. Falo com um coração, alma, força e entendimento inteiros. O que é que vai acontecer se tu fizeres isto? Se o teu coração, alma, força e entendimento desejarem estar na casa de Deus para te encontrares com Deus, então a tua adoração vai ser expressa na mais sincera e profunda maneira. E tu vais adorar ao Senhor de forma tão profunda e sincera que a primeira coisa que tu vais reconhecer é que Ele te tirou do lamaçal do pecado para o seio do teu amor. E isso vai ser um motivo tão grande de gratidão. Tu vais te humilhar e submeter e vais ouvir a sua palavra de forma humilde e submissa. Isso vai te fazer aceitar a sua repreensão por parte dele, por aqueles que pregam a sua palavra, aqueles que foram escolhidos. Tu vais reconhecer a sua autoridade. Vais reconhecer a autoridade daqueles que, como Davi fala, foram escolhidos nos tronos de juízo para governar a sua santa igreja até que Ele venha. Isto vai te fazer crescer. Se tu vens à casa de Deus, de coração, alma, força e entendimento, tu vais crescer. Não sozinho, mas como um corpo só, forte, unido pela cruz de Cristo. Tu vais ter bênção e comunhão. Vires à casa de Deus com o propósito inteiro de adorar ao Senhor com coração, alma, força e entendimento, vai-te fazer sentir-te alegre com os teus irmãos na fé. Tu queres estar com aqueles que estão salvos contigo. Tu queres partilhar com eles as alegrias, as tristezas e unidos entrarem as portas e adorarem ao Senhor a uma só voz. Tu és uma bênção para aqueles que te rodeiam, se o teu foco estiver não nos que te rodeiam, mas no Senhor. Tu és uma bênção para aqueles que te rodeiam, se o teu foco estiver não neles que te rodeiam, mas no Senhor. Busca o Senhor de todo o teu coração, alma, força e entendimento. Só assim fará sentido subires a Jerusalém. Só assim fará sentido começares uma peregrinação alegremente, amares essa peregrinação, desejares chegar ao fim dessa peregrinação, de vir à casa do Senhor. Só assim o teu louvor, a adoração e a gratidão serão um cheiro agradável que sobe ao Senhor. Só assim conseguirás desejar verdadeiramente o bem do teu irmão antes do teu. Alegremo-nos na esperança de que um dia, juntos, vamos entrar nos átrios do Senhor, não na casa de oração em Pardelhó, mas na Jerusalém Celestial. Vamos entrar juntos lá, remidos de Jesus. Tu entras nos átrios do Senhor se fores um remido de Jesus. E lá, na cidade bem solidificada, na Jerusalém Celestial, nós adoraremos ao Senhor de forma perfeita. Que nas nossas vidas nós continuemos peregrinando neste mundo com os olhos postos no Príncipe da Paz, o nosso Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, desejando o dia em que entraremos nas portas do seu reino. Com os nossos pés dentro, em que podemos dizer como salmista, nossos pés estão dentro das portas. E aí o adoraremos todos juntos, em honra e glória e poder e domínio para sempre. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra.